né? Parece que não. Então, o professor Fazio, acho que muitos aqui conhecem, a grande maioria, ele tem uma extensa atuação na área acadêmica, já uma carreira de longa data, professor titular aposentado da USP, também atuou, por exemplo, no Ministério de Ciência e Tecnologia, como secretário de Nanotecnologia, tem uma extensa formação de pessoas também, muitos alunos de mestrado, doutorado, temos aqui alguns casos, como o professor Gustavo Dalpian, eu mesmo, James, e, além disso, ele achou que era pouco trabalho, foi reitor da Universidade Federal da ABC, essa que estamos aqui, atuou na construção do programa de Nanociências e Materiais Avançados, que aqui estamos. Também achou pouco, ele foi para Campinas, foi diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que ficou de 2017 até 2021 lá, achou que era pouco e agora ele está como diretor da ILUM Escola de Ciência, que ela é uma escola de ciências do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e é sobre isso que ele vai falar um pouquinho aqui para a gente, e não vai estourar o tempo, tenho certeza. Com vocês, professor Fazio. Obrigado. Obrigado. Quer começar cortando o tempo é duro, cara. Você viu o seu... Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu não posso esquecer, vou segurar aqui. Pessoal, boa tarde a todos aí. Eu mudei minha palestra, eu não ia falar sobre isso e pediram para eu falar sobre a ilha, então eu vou falar sobre a ilha. Eu ia falar sobre os isolantes topológicos, vocês iam todos dormir aí, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ILO. E antes de falar sobre a ILO, eu estava preparando aqui agora e achei um conjunto de slide que eu apresentei aqui na UFABC. E aí vamos ver se está atualizado ou não. Então, os professores aqui vão julgar esses slides. Foi após eu sair de reitor, mais uma forma burocrática, né? Aqui, esse prédio que me deixou careca. Tá? Esse prédio aqui que nós estamos, tá? É a empresa Picareta, aquelas que ganharam a licitação por 100 milhões, era impossível de executar aquilo por 100 milhões. Né? Aí ela vinha sempre com aquela conversinha e eu tinha que fazer reuniões e chamar alguém perto, né? Porque fazer reunião sozinha era complicado. Bom, mas enfim, a UFABC hoje é sucesso total. Né? E eu deixei alguns mandamentos aqui antes de ir embora. Tá? Foi logo depois que eu acho que o Walter entrou. A primeira coisa que ele negócio de crescer. Então, o primeiro era o seguinte: não tem que ser a maior, tem que ser a melhor. Né? Por isso que eu sempre digo com o Dalpian que nós somos melhor que a USP, né? A UFABC. Não é maior que a USP, mas é melhor que a USP. Outra coisa é tomar cuidado com inovação. Né? Não há inovação sem invenção, então a pesquisa não pode parar. Vamos depois vocês verem. Prevalência na hierarquia de mérito e da excelência. A gente tem que saber que nós não somos todos iguais. Nós temos que ter as mesmas oportunidades, mas a gente tem que saber garantir o mérito e a excelência. Cumplicidade. Essa cumplicidade aí é muito mais um projeto pedagógico. Ou todo mundo te abraça o projeto pedagógico ou não vai dar certo. Então também vocês podem fazer essa análise aí. A outra é a seguinte: CAP, CNPq, MCTI, MEC, FINEP não são obras do divino. Todos, se vocês olharem todas que eu coloquei aí, são todos colegas nossos que estão lá. Então, antes da gente acatar, a gente tem que pensar primeiro na UFABC e depois nessas instituições. Isso é uma coisa que eu sempre falei aqui, particularmente na pós-graduação. Né? Certamente, uma hora vão reconhecer o mérito. Então, não adianta a gente saber qual é a regra que é dada. É bom para a gente se não for uma carta. Afinal de contas, a universidade se sabe que é nível. Avaliação é o exemplo preventivo. Crítica construtiva e incentivo. A gente tem que ser avaliado. Os docentes têm que ser avaliados, os alunos têm que ser avaliados, mas não é avaliado para bater, é avaliado para saber como crescer, certo? Tem dois alunos da ILO que olham para mim e ficam até risados. Conselho, gente, tem que participar dos conselhos, né? Quando você vai fazer um conselho, não aparece ninguém querendo participar, tem alguma coisa que está errada na universidade. Então a gente tem que olhar isso com calma, etc.
E a outra coisa é o seguinte, quem disse que a UFABC teve sucesso ou não teve sucesso? Sucesso não adianta a gente dizer um aluno bonitinho, etc, etc, não sei o quê. Então, quem traz sucesso são os ex-alunos. O ITA só é conhecido por causa dos ex-alunos. Então vocês viram aqui, quem me apresentou foi um ex-aluno da UFABC, quem deu a palestra de manhã, e tem vários sucessos aqui na UFABC. É um problema que a gente às vezes não acompanha onde estão as pessoas. Isso é uma coisa importante que eu acho que, não sei se é difícil de fazer. Aqui no começo tinha Flora, mas não sei se continua. Mas é importante saber onde estão os alunos. Não tem outro sucesso. Dizer que o Pedro aqui é simpático, tirou 10 lá em quântica, não adianta. Adianta saber depois onde ele está. E é assim que são avaliadas as universidades no exterior e é assim que as empresas buscam. Então, esses aí são os mandamentos. Aí vocês, professores da FABC, certamente devem estar aí pensando em tudo que eu escrevi. Bom, o que eu vou falar aqui é um pouquinho sobre a formação de cientista. Então, eu sei que vocês vão me criticar, mas eu vou parar a palestra e vou sair correndo depois, tá? Não se preocupe não. Pensando na formação do cientista, e depois eu vou falar da ILO, porque está um pouco conectado com o que a gente pensa, né? Particularmente o que eu penso, não sou unanimidade, né? Mas é uma coisa importante. Obviamente, a formação profissional no mundo contemporâneo, ela exige, isso aí a gente não pode abrir mão, que é da ética, ser humanista, né? E valorizar o ser humano. Isso está acima de qualquer coisa. Na ILO a gente tem um curso de humanidades, eu vou entrar em detalhes um pouco mais para frente, não muito em detalhes, mas como é que a gente faz isso? Como na UFABC também tem essa possibilidade. Ciências da Natureza, que é o curso lá, é um curso de ciência, que é um bacharelado, na ILO é um bacharelado de ciência e tecnologia, né? Como aqui da UFABC, é assim que é reconhecido pelo Conselho Nacional da Educação, mas a gente precisa lembrar que a ciência mudou do século XX para o século XXI. A gente já viu aqui as palestras, ontem cheguei aqui, eu já não entendia nem a linguagem, as perguntas que faziam sobre computação aqui, eu não entendia coisa nenhuma, e hoje eu vi vários trabalhos aí, né, e as coisas mudaram, muito interdisciplinar, né, quando o colega vem aqui, o aluno apresentar, ele começa a falar o porquê que ele está estudando bateria, né, está olhando o meio ambiente, e isso mudou muito no século XX, várias coisas. Particularmente, alguns problemas existem. A Nature acabou de publicar em setembro um artigo sobre o problema do doutorado. O doutorado nosso é igualzinho ao século XIX. Né? É o aprendiz, né? E está lá o mestre. Aprendiz e o mestre. A gente precisa mudar um pouco essa relação. Aprendiz, mestre. Eu escrevi um artigo aí para o jornal, mas nenhum jornal quer publicar. Mas, enfim, eu vou falar da formação de cientista no mundo contemporâneo. Tá? Esse aqui é um quadro da Tarsila do Amaral, de 1933, que era a seleção de operários. Né? Então, aí um conjunto de operários, todo mundo olhando no mesmo lugar, ninguém sem dar risada. Né? Então, talvez essa história de trabalhar não é muito boa. Essa aqui é uma turma alegre, contente, a segunda turma, né, da UFABC, e estou aqui, mas ser cientista é duro, mas é melhor que trabalhar. Então, a gente só faz por prazer, né? E a gente faz ciência, pesquisa porque a gente gosta, obviamente que a gente batalha por um salário digno, né, para a gente viver, mas é diferente daquele quadro lá da Tarsila do Amaral. Então, a gente tem que ter em mente isso. E um tema que eu vou falar, e que eu acho que no Brasil é muito pouco compreendido do ponto de executar, é o que é interdisciplinaridade. Tá? Isso bom, cadê o chair aqui? Está gravando a palestra? Então tá bem, então tá liberado. Eu vou falar do século XXI. Por exemplo,
no Brasil, né, o que um aluno do ensino médio precisa saber no ensino médio? Aí vocês façam uma reflexão se os nossos professores conseguem transmitir isso com o aluno do ensino médio. O que um aluno do ensino médio precisa saber, e a gente sente quando ele entra na universidade, ele não tem muito essa noção, a gente às vezes subestima, né? E aqui não estou falando daí, eu estou falando dos meus 40 anos de USP, por exemplo, tá? Então, as perguntas são mais importantes que os fatos, tá? Isso aqui já foi dito de manhã e é verdade, né? Não adianta ter um conjunto de dados e não sei fazer perguntas sobre aquilo. Bom, eu vou indo aqui. As respostas ao fato são temporárias, dados e as hipóteses são provisórias. Em ciência, nada é definitivo, gente. Se a gente quiser alguma coisa definitiva, a gente vai ser religioso. Eu posso ser católico, judeu, muçulmano, isso não tem nada a ver com ciência, tá? Só que eu não tenho dogma, ciência não tem dogma. Se é uma coisa que não erra, é a religião. Se quer dizer certo, 100% é religião. Religião, ela responde qualquer pergunta, tá? Isso não é crítica à religião, a gente tem que saber diferenciar ciência e religião. Eu tinha um professor excelente, que era o Luiz Guimarães Ferreira, que era católico, assim, fervoroso, de ir na missa todo dia, nada a ver com isso em ciência, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu falo isso porque existe uma visão positivista em ciência que é ruim para os nossos jovens, tá? Eu vou continuar falando um pouquinho disso, que é isso que me pega isso. Primeira coisa, a ciência vive de fracasso. A palavra fracasso aqui, ela é tirada do inglês, mas é insucesso. Então a ciência, ela vive de insucesso. Aquele gráfico bonitinho que o Gabriel mostrou hoje, né? A ciência, saiu o paradigma, aquela escadinha dele, aquilo é uma visão futurista. Se você for ver, para chegar ao Newton e fazer o que o Newton fez, de olhar todos os dados que ele tem, está um conjunto de insucessos que vem do Tycho Brahe, vem do Kepler, vem de vários que erraram muito e depois consertaram, e vai assim vai. A ciência é feita de um conjunto de insucessos. Se não tivesse insucesso, não teria ciência. Então, a ciência vive do insucesso, e eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Aí, às vezes, a gente tem sorte, né? Saiu lá um PRL, você conseguir aqui uma célula solar que a eficiência é 90%, isso é um sucesso, né? Mas ele não vai falar, eureka, é um prazer que a pessoa sente em conseguir aquilo. Para conseguir aquilo, ele vai contar aquela história, né? Na revista, eu entrei no laboratório, fiz isso, é só sucesso, né? Ninguém conta os insucessos, que faz parte e as pessoas precisam entender. Nada acontece de modo linear, já falei ali, o arco do descobrimento é um mito. E aqui eu vou colocar um último item aqui que é importante, que a gente não pode esquecer hoje. Independente da área que nós estamos trabalhando, isso aqui não tem jeito de fugir. Um é a matemática e a outra a ciência de dados e inteligência artificial. Esse a gente tem que dar aqui nessa formação do bacharelado, uma boa formação em matemática e ciência de dados. Tá? Isso não é para físico, isso não é para biologia, não é para química, são para todos. Tá? Isso não tem jeito de nós fugirmos disso aí. E então, vou começar, por exemplo, como é que nasceu a ILO. Esse aqui é o professor Rogério Cerqueira Leite, que é o presidente do conselho, acho que todos vocês conhecem, é o presidente do conselho do CNPq. Foi diretor de um laboratório da PEL por 8 anos, que é recorde, né? Ninguém fica na PEL diretor de um laboratório mais que 3 anos. Né? Ele ficou lá 8 anos, diretor de um laboratório da PEL, conhece muito ciência, e está no CNPq desde que nasceu o CNPq. Né? Ou como diretor, ou como conselheiro, ou como palpiteiro, mas ele sempre esteve lá, o professor Rogério Cerqueira Leite. E quando ele chegou em 2016, já estava lá em 2016, ele pensou em criar essa escola. Né? E ele deu essa declaração aí, mas eu não sei que tempo faz, que ele queria que um biólogo aprendesse matemática. Não é nenhuma crítica ao biólogo, porque ele queria que os físicos aprendessem biologia também. Né? E eu estou falando de físico e biólogo
Porque físico e biólogo é uma conversa de louco, né? Eu, para aprender a conversar com o químico ali, com a Juliana, com a Rúbia ali, faz um esforço e tal, porque é difícil realmente você saber o problema e a escala do problema e a formação que você tem. Então é importante essa formação interdisciplinar. E essa particularmente em biologia, eu vou até citar aqui alguns trabalhos que apareceram na Nature, né? Esse aqui é o Prêmio Nobel de Física, Georges Parisi, você sabe, ganhou o Prêmio Nobel em 2021 sobre sistemas complexos. Ele tem trabalhos em biologias importantes, biologia quântica, e ele diz o seguinte: a biologia está passando por um período de grande transformação. O conhecimento de um número de dados que aumenta sem cessar torna a utilização de métodos quantitativos não apenas possível, mas necessária. Então a biologia está atravessando uma mudança muito grande, que é o conjunto de dados que ela está criando. Aí você tem que saber trabalhar com esses dados. Isso não é para entrar por aqui e sair por aqui. Se vocês olharem os principais artigos da Nature, mais recentes, que eles chamam de destaque, são todos na área de biologia, ligado à inteligência artificial, machine learning, essas coisas aí, vocês sabem bem melhor que eu. Isso aqui foi escrito em 1914, tá? O Graham Bell é o inventor do telefone, né? Aí ele faz, o que é a ciência? Então lá ele diz: você já tentou medir um cheiro? Né? Você pode saber se seu cheiro é apenas 2 vezes mais forte que outro? Você pode medir a diferença entre um tipo de cheiro e outro? É muito óbvio que temos muitos tipos diferentes de cheiro, desde o odor da violeta, rosa até o ovo podre. Mas até que eu possa medir suas semelhanças e diferenças, você não pode fazer ciência, doutor. Se você tem a ambição de fundar uma nova ciência, meça um cheiro, né? A Google gasta dinheiros, né, só para tentar identificar o odor. Não é porque ela é boazinha, né? Porque se ela identificar o odor, o nosso uísque vai ser diferente, os perfumes serão diferentes, e etc, etc. E é assim que eles tratam para descobrir. Eles até produziram um perfume, mas não foi muito sucesso, só através do machine learning e de união de algumas moléculas, etc. Eu tenho um aluno de iniciação científica que dei esse projeto para ele, só para ele pensar. Eu sabia que o sucesso é diferente, né? Mas esse é um bom exemplo. Mas ele já identificou algumas coisas lá, tá? Bom, mas eu estou querendo dizer o seguinte: vamos medir o cheiro. Afinal de contas, a biologia sabe o que é o cheiro? Não sabe o que é o cheiro. É um problema biológico, né? Por que a gente não sabe, né? O biólogo tenta, por sinal, os biólogos foram os que deram as ideias atualmente do cheiro. O cheiro envolve um processo de tunelamento quântico que o biólogo sacou depois de ver os experimentos de tunelamento, né, de um físico, né? E ele começou a fazer isso. Hoje tem várias pessoas que estudam o processo de tunelamento que ocorre entre a molécula odorífera, o contato, como é que ela transmite o sinal para a proteína G, será o que é? Proteína G, não sei se eles sabem, não sei. Bom, mas eu estou dando um exemplo aí da importância de uma coisa que envolve. Então a Nature publicou aqui uma conversa, não sei se vocês conhecem esse artigo, conversa entre um biólogo e um químico. Obviamente que eu estou falando do físico e do biólogo, pode ser um químico, um matemático, vocês podem pegar as diferentes áreas que elas ficaram no século XIX extremamente disciplinar. Isso vem do século XIX, nem do século XX. No século XIX ficou muito disciplinar, né? E isso daí continuou e agora está se mudando. Pelo menos existem vários esforços nessa direção, tá? E esse é muito interessante. Eu não vou ler porque senão vai ficar muito interessante, mas depois eu posso deixar esses aqui. Mas esse aqui é um biólogo famoso de Santa Bárbara, que ele escreve tudo isso. Eu só vou ler isso aqui. Desenvolvi algumas regras simples para me ajudar como biólogo a cruzar a linha divisória entre ciência da vida e as ciências
físicas. Ao aprender a falar com o físico, descobri que posso me comunicar melhor com outros, com todos, e esclarecer para mim mesmo o que entendo e o que não entendo da minha área. E tem depois o físico falando da biologia, e são muito parecidos, etc. Eu gosto desta aqui. Profundo conhecimento computacional é um grande trunfo para os biólogos, mas muitos não tiveram a oportunidade de aprimorar essas habilidades ou mesmo conhecê-las. Não vai pegar um biólogo da minha idade que nunca viu um computador e querer ensinar, não vai dar certo, mas ele pode cooperar. Então, nós vamos falar um pouquinho mais da cooperação das diferentes áreas da ciência. E esse artigo aí é muito interessante, né? E ele termina esse artigo dizendo assim: os físicos gostam de dar risada. Eles contam piada sem graça, a gente tem que dar risada juntos, senão eles ficam assim, meio desconfiados. Mas, realmente, se vocês repararem lá, abrir as caras dos físicos na internet, está todo mundo dando risada, né? Como se fosse alguma coisa. Ó, você já foi? Você já foi. A lógica, qual é a lógica científica? O que a gente aprende na universidade? Eu aprendi, né? Então, eu aprendi esses livros da esquerda aqui. Esses livros da esquerda são muito fantasiosos. Não há uma lógica científica linear. A gente precisa aprender isso. Thomas Kuhn, Karl Popper, tá? A ciência não é assim. A ciência está mais para Paul Feynman e esse aqui, o Feinstein, que é o fracasso, né? A ciência não vive de uma maneira linear, isso é muito importante. Bom, coisas que devemos saber para ser alfabetizados cientificamente. Está ligado ao nosso curso de bacharelado em ciência, né? Se você fizer na sala aqui, ó, passar uma listinha, você escreve o que se deve saber em ciência. Não vai ter unanimidade, certo? Não vai ter unanimidade. Então não há uma receita de bolo. De bolo, essa aí é a Dona Benta, depois mais jovem não conhece o livro. Essa capa não tinha no meu tempo, era outra, mas enfim. Buscamos os conceitos que possam construir a física, a química, a biologia e a matemática, mas a ciência de dados são os alicerces. Isso daí não tem jeito de a gente fazer. E o que ensinar em ciência? Então, ensinar em ciência, eu vou pegar aqui um conjunto que eu acho que é difícil deixar. Um é o átomo. A gente tem que saber o que é o átomo. Isso não tem jeito. Olhar a tabela periódica e entender por que a tabela periódica está assim, assado, né? Porque essas coisas vêm depois aí. Cálculo, álgebra linear, campos, entropia, ligação química, DNA, célula, a transmissão de calor, teoria da evolução, a lei da inércia. Isso daí não pode faltar em nenhuma ciência. Tá? Esses são só alguns exemplos. Né? E agora, semana passada, saiu esse artigo aí, que eu coloquei agora aqui na minha apresentação, que é ligações, que obviamente está falando de ligações químicas. Ligações são os laços que unem a química. Né? Então, a gente tem que entender ligação química. Eu dava um curso de ligação química aqui, eu não sei se foi o Antônio, se foi o Eno, eu faço para o curso aí. Eu parei, porque eu acho que é um péssimo professor. Eu fui tentar explicar a ligação química, não deu certo. Me convida para ver se eu aprendi. Mas os meninos aqui aprenderam bastante ligação química esse semestre aí. Mas a ligação química é uma coisa fundamental. E ela não é uma observável. O que é a diferença de uma ligação iônica de uma ligação covalente? É só no blá blá blá. Não tem outra. Ninguém faz medida de uma ligação química. Então, como é que a gente poderia unificar, por exemplo, uma ideia de ligação química? Ninguém vai no laboratório e medir uma ligação química. Mas a gente fala, né? Pô, esse material é iônico, esse aqui é covalente, etc. Porque a gente sabe alguns conceitos, tá? Para quem está se sentindo chocado com o que eu estou falando, pode falar aí, mas não existe uma maneira de fazer uma medida de ligação química. Nós fazemos escala de Pauli, escala de Kilson, várias escalas, mas você não mede uma ligação química. Mas é importante entender a ligação química. Por exemplo, eu vi hoje aqui falando muito de ligações de hidrogênio. Né? Antigamente falava ponte de hidrogênio, que é
outro absurdo, né? Ligação, o que é a ligação de hidrogênio é diferente de uma ligação covalente, por exemplo? E tem algumas coisas em jogo. Então, esses pesquisadores de Berkeley, por exemplo, eles tentam fazer um trabalho tentando unificar isso. Não é unificar para medir a ligação química, é só para algumas coisas que ocorrem na ligação química que nada mais está ligado, na verdade, com os nodos da função de onda e como ela se comporta. Isso é fundamental. Então, se a gente não souber a mecânica quântica clássica, nós não vamos ter a capacidade de ir além de uma descrição, talvez, mais rasteira. Então, covalência, ionicidade, metalicidade, etc. Óbvio que a gente sabe falar sobre isso. Mas eu quero aprender a ligação química olhando a tabela periódica, pensando no confinamento dos elétrons, ou pegando ligação química como uma coisa que a biologia é fundamental, para a química é fundamental, para o físico é fundamental. Só que tudo isso precisa ter um pouquinho de uma formação um pouco mais elaborada e natural. Bom, esse é o idioma da ciência aqui, né? Só hoje aqui já vi tanta gente falar de Big Data, de energia solar, aqui energia eólica, aqui quantum computer, etc., que é um exemplo de tudo isso. Mais uma vez, eu falo aqui da precisão dos dados. Tá? Bom, outra coisa, não fiquem assustados com o tal chat GPT aí, né? Tal, aí todo mundo aí pensando e para vocês acreditarem em mim, a próxima frase é do Alan Turing que eu vou colocar, que é a única coisa que ela faz para servir no meu começo dela. Caso se espere que uma máquina seja infalível, ela não poderá ser inteligente. Só falha quem é inteligente. Não tem. Se a pessoa não falhar, não é inteligente. Certo? Então, ou é um robô, ou é uma coisa, etc. Uma pessoa normal, fazendo ciência, tem que ter um insucesso. Ele vai ter um insucesso, né? Vou dar um exemplo para os físicos aqui que estão olhando com a cara feia para mim. O Hermann Jones, quando foi fazer o experimento da supercondutividade, por que ele fez? Ele descobriu a liquefação do hélio em 1908. Aí o Lord Kelvin falou, pô, agora é o seguinte, a hora que for baixando a temperatura, próximo do zero vai explodir, vai para o infinito a resistência. Então era o contrário, ele achava que ia para o infinito, porque ele achava que ia ficar congeladinho, etc. Aí o Hermann, em 1911, faz experiência e vê que não tem resistência nenhuma. Foi uma coisa mais fantástica. Se vocês olharem, o Einstein, todo mundo queria ver o experimento. Einstein tentou explicar, não sei se vocês conhecem o trabalho do Einstein, de 1914, que é uma besterol terrível, mas ele tentou. Heisenberg tentou, Pauli tentou, Bloch tentou, Bohr tentou, eu posso dizer mais de 15 que tentaram explicar a supercondutividade. Se vocês lerem os artigos deles, realmente, mas tentaram, não é para criticar. O Heisenberg era um fantástico, um gênio da física, mas nunca explicou a supercondutividade. O Bardeen, que explicou a supercondutividade, já tinha aquilo na mente há muito tempo. Ele falava das interações eletrofônicas. Né? E quando ele fez o experimento, ele começou, e aí, bom, enfim, aí deu sucesso. Mas eu quero dizer só que vários insucessos levaram ao sucesso. O Bardeen conhecia os trabalhos. O Feynman acompanhava pertinho, né? Foi tudo isso aí. Então, o insucesso faz parte. Aqui eu estou falando para os gênios então, da ciência. A outra coisa que a gente precisa tomar, isso é uma coisa importante, que eu estou cansado de pessoal, os livros de biologia, a editora ganha muito dinheiro, né? Que é 1.800 páginas, uma espessura grande. E o de física aqui, média, também tem uns que vão crescendo o número, parece que a ciência está evoluindo, né? Vai crescendo o número de páginas, é um absurdo.
Isso tudo porque a editora quer ganhar dinheiro. Então, aqui no Brasil, eu acho que cada 40, um entra para engenharia. No mundo deve ser pelo menos. Na Coreia, cada 3, um entra para engenharia. Então, são coisas diferentes. O corpo docente nosso, o Nelson, vocês conhecem, que é um coordenador acadêmico, né? O Nelson. Agora, estava a Mauri aqui na parte da coordenação do seu laboratório, agora a professora Valéria, que está, a Mauri, ele ficou como professor colaborador, ele vai estar em Tuíta, né? Ele era emprestado para a gente. A Ivy, a professora de humanidade, o James está aqui. O James toda a parte de ciência de dados lá, juntamente com o Daniel. Daniel é um cara fantástico na área de inteligência artificial, machine learning, formado em São Carlos. A Juliana bióloga, Vinícius matemático, Leandro biologia, acho que é mais na parte de bioeconomia, não, bioecossistema, essas meio ambiente, né? Mas mexe com machine learning também, né? Ele mexe com a parte de ciência de dados. Lá a gente dá um foco muito grande nessa parte de ciência de dados. O Felipe é físico, né? E a Ana é física, mas é biologia, ela trabalha mais na área de biologia. E a Ana já era funcionária do CNPq, ela era funcionária do LNS, e ela nos ajuda nessa relação com o CNPq. E temos 3 professores sêniores, que é o Luiz Marques, que é professor aposentado, professor titular da Unicamp, é tempo parcial, né? E ele é um professor titular em artes, mas está muito focado agora nas mudanças climáticas, a ação do homem no clima, e tem feito muito trabalho nessa área. O Martins é um matemático aposentado da Academia Brasileira de Ciências, ele é aposentado da Unicamp, né? Também é um professor de tempo parcial. O Hernandes é o diretor atualmente do Instituto de Biologia da Unicamp, e ele também é tempo parcial, etc. Né? Então, são esses os professores daí, né? E aqui são 2 alunas daí lá dentro do Sirius, né? Mas eu vou falar um pouco do ingresso. Como é que é o ingresso? O ingresso tem lá, ele entra com os dados pessoais dele, daí ele escreve por que ele quer fazer ciência, por que ele quer ir para ILO, etc. E é analisado pela gente. Tem um comitê lá que analisa essas cartas que eles escrevem, ou o pai deles escreve, a gente não sabe, né? Mas de qualquer forma, a gente descobre depois, mais para frente. Né? Então está 100 pontos. Né? A nota do Enem é 1000 pontos. A nota do Enem a gente usa no Enem, né? Saiu, a gente tem acesso às notas do Enem, e a entrevista depois desses 2 aqui, nós escolhemos 150, e desses 150 são entrevistados 150, desses aí a gente escolhe pela nota da entrevista mais os 40 classificados. Aí, então, entram 40, sendo que, no mínimo, 50% são vagas para escolas públicas. Nós não temos cotas, tá? E a gente quer ter cota. Né? A gente está trabalhando uma maneira de fazer essa seleção de cotas, embora tenha parte dos índios negros lá, né? Mas por enquanto a gente só separou para escolas públicas, essas 40 vagas aí. Os alunos, obviamente, aqui não podem ter evasão, né? Tem que estudar. Eles chegam lá, recebem um notebook de última geração, bonitinho, recebem moradia, alimentação. Então eles têm o cartão alimentação e cartão refeição e alimentação. Eles têm, para quem quer, à noite tem inglês, né? Eles têm transporte para ir das kitnet até a ilha. E tem aqui tem uma empresa de saúde mental que trabalha com a gente, né? Porque tem que ter o acompanhamento, isso faz parte, isso daí que é muito importante. Agora é o seguinte, eles chegam às 8 começam as aulas em ponto, que chega o ônibus às 7h30, eles entram e saem exatamente às 18. Isso. Saem às 18,
período da manhã são aulas teóricas, tem alguns espaços, e depois à tarde sempre nos laboratórios. A gente dá muito a preocupação com a parte experimental. Isso eu nunca vi no Instituto de Física da USP uma preocupação com a parte experimental. Eu nunca vi isso aí durante 36 anos. Se tiver hoje, E não adianta ciência sem experimento, gente. Então vou inventar um monte de ideia do Alberto Fazio aí, não é para nada. Agora, você tem que entrar no laboratório, saber como é que você faz as medidas, como é que se interpreta umas medidas, como é que se coleta uma medida, como é que se repete essas medidas, etc. Eu estou com tempo 5 minutos, então só passar, então me dá um pouquinho mais. No primeiro semestre ele tem toda uma preparação, a parte experimental. Eu não vou entrar em detalhes em todo o curso aqui, senão vai ficar muito longo. Tá? Toda a parte experimental, já no começo do primeiro semestre, ele já lá senta nos AFM que nós temos lá 4 AFM, que eles já vão brincar lá, saber como é que tem medida. Eles têm STM também, etc. Aí no segundo semestre tem uma parte de laboratórios, por exemplo, nanobiotecnologia. Então lá ele faz a síntese dos materiais, aí lá mesmo eles começam a caracterizar os materiais, daí podem ir para o CNPEM, aí eles vão lá no laboratório, por exemplo, do Diego, lá, né, no nanotoxicologia, pega nanomaterial e dá para o peixinho, vê se o peixinho morre, olha o fígado e lá, enfim. Ele vê lá a parte de física, de química e de biologia. Eles têm todo esse aparato aí. Daí, ele tem duas partes aqui, ó. Ele está dando. Aqui é o terceiro semestre, quarto semestre, quinto semestre, terceiro semestre, quarto semestre, etc. Bom, aí ele chega no terceiro semestre aqui, os pesquisadores do CNPEM mandam para a gente, ó, eles vão ter um dia só no CNPEM. Na sexta-feira, eles vão para o CNPEM. Bom, aí ele pertence ao CNPEM, mas ela não está no campus, é por isso que eu falo no CNPEM, porque eles têm que deslocar para um daqueles 4 laboratórios. Então os pesquisadores mandam os projetos, nós selecionamos aqueles projetos mais aderentes para a turma deles. Então um conjunto de alunos, 2 alunos, por exemplo, vão para a ciência de dados, outro conjunto de 2 vai para a ciência da vida, outro conjunto vai para a ciência de dados. Então se divide os 40 que entraram nessas 3 disciplinas. No outro semestre ele tem que andar nos laboratórios, ou ele vai estar em ciência da matéria lá crescendo, está lá com o Murilo lá, fazendo lá o MOS2 lá, fazendo buraquinho lá e pegando hidrogênio, né, mano? Ou pode estar também, eu não sei se a Rúbia e a Juliana vai na ciência da vida ou na ciência da matéria ali, da matéria. E eles vão andando aqui, e aí tem o Ciência da Vida, tem o LNBio, o LNBR, que são os laboratórios de biorenováveis, os laboratórios de biologia. Por sinal, eles acabaram de ganhar um prêmio agora, internacional, como é que chama o prêmio? Einstein. É um prêmio, primeira vez que o Brasil ganha esse prêmio. Todos eles ganharam uma viagem por MIT, né? Bom, enfim, depois eles falam se quiser saber. Eu fiquei bravo porque eles vão faltar uma semana. Ciências da vida ou ciências de dados. Ou eles vão para ILO fazer esses laboratórios, biologia estrutural e genética, aí é o terceiro semestre. Aí todos fazem, né, essa parte de biologia, depois eles vão para a parte aqui do quarto, agora é a parte de energia. O Flávio, por exemplo, deu muita ajuda lá, né, dando as palestras. Então eles vão ver lá energia eólica, energia solar, essas perovskitas, sei lá, eu não sei direito o que eles veem lá, né? E depois dispositivos e materiais quânticos, que é o quinto semestre, né? Que isso aqui é uma parte importante também, que a gente vai usar muito no caso aqui, no NL Nano, algumas coisas lá. E no sexto semestre, aí ele fica por conta de um trabalho final, que eu não vou entrar em detalhe, que na verdade ele tem que participar de 2 trabalhos, tem uma certa regra, etc. Depois eu posso explicar. E aqui é a ciência de dados, ele percorre tudo isso. 5 semestres na parte de ciência de dados. Os professores de ciência de dados, que na verdade são 3, né? O James, o Leandro e
Daniel. Mais a parte assim, é o Daniel que fica, né? O James e o Leandro é mais aplicado lá na aplicações de ciência de dados. Eles percorrem muito bem isso aqui. Isso é uma coisa que eles aprendem rápido. E eles vão aprendendo e vão aplicando. Por exemplo, tem um menino que desenvolve, está num dos projetos com o James lá no LNLS. É você, Pedro? Pô, desculpa, eu não sabia. Então eles têm lá, como é que tem um projeto? Eles precisam saber, lá na hora que joga lá na linha Coati, né? Caracterizar uma amostra. Então eles têm que fazer um conjunto de dados, a hora que o cara vê, ele sabe, ó, aqui tem ferro, aqui tem cálcio, aqui tem isso. Então eles tracam os dados já, e é eles que fazem aí, né, sob a orientação desses professores. Aqui é o 6º semestre, não vou entrar em detalhe, que aí vai ficar muito comprida aqui a palestra. Um semestre também eles têm uma parte de empreendedorismo e inovação. Tá? Por exemplo, o Daniel mostrou hoje lá na palestra dele aquele sensor que foi para patentear, não sei o quê. Então, o grupo de alunos tem uma professora, que é uma expert nessa área, que foi diretora lá do Parque Tecnológico que está no campo, lá do setor de inovação. Ela é do CNP em Prometo. Então, ela vai dar aula para eles, só que ela, no primeiro dia de aula, ela já coloca uma patente do CNPq para cada conjunto de 4 alunos, tá? E eles vão ter que fazer todo o conjunto. Então eles primeiro vão ver se a invenção do Flávio lá com o óxido de zircônio para célula para o hidrogênio, já tem que cagar, para o hidrogênio, funciona. Então eles vão ver essa invenção válida, certo? Então eles vão ver lá, entrevista o pesquisador, daí vão ver se não tem nada semelhante, se aquilo tem mercado, se não tem mercado, é todo o processo daquilo que nós chamamos do TRL1 ao TRL9, tá? Para quem entende essa linguagem de inovação aí. Então, eles veem isso. Essa é a sala de aula, né? E esta aqui é a sala de aula já em aula, né? Sala de aula em aula, aqui é uma sala de aula em aula, aqui é o Mauri, que eu não mostrei naquela foto, mas ele é professor lá também, porque não posso mostrar, senão a universidade será ficar brava. E é outra coisa aí que a gente agora é meio complicado. Esses alunos chegam às férias, eles não saem, eles ficam lá. Primeira turma, foram 90% dos alunos ficaram lá. A gente está diminuindo um pouquinho a barra, porque cansa e é meio estressante, né? Então eles ficam lá. Então eles ficam em atividade no grupo da Juliana, da Rúbia, todos aí, né? E ficam fazendo. Aqui tem 2 Raman lá, né? Toshiba. Aqui são microscópios de força atômica, de tunelamento. Tem um belo cluster lá, né, James? Dá para fazer conta? São quantos nós lá, James? 4 nós. 4 nós, quantos? 384 cores. Então, cor que não acaba mais para os meninos brincarem aí. Quando sobra tempo, o James publica os artiguinhos também. Bom, enfim, gente, eu vou parar. Isso aqui é a única coisa que nós ganhamos do MCTI. Foi um centro de vivência, porque o nosso dinheiro, nosso contrato é com o MEC. O MEC passa o dinheiro para o MCTI, que vem para a gente. Esse daí foi um presente do MCTI, que vai ficar pronto em março. E os alunos dessa turma aí, eles vão começar a ter aula lá do CNP, porque o 120 ali onde nós estamos é meio difícil. Saber encarar o fracasso, aqueles nocílios, e aqui são algumas imagens que eu deixo aqui para vocês. Aqui tudo nos cílios, tá? Aqui tem um equipamento de termoluminescência, tem um laboratório de ciências da vida. Isso é tudo na ILU, tá? Na ILU. Visível, infravermelho, Raman, termoluminescência, tem uma biblioteca, microscopia de tunelamento, são equipamentos simples. E obrigado, gente, desculpa aí se eu tomei muito tempo de vocês. Na próxima vez eu falo sobre isolantes topológicos. Obrigado.